galera, nossa aula de hoje de física, diagrama de fases, professor Ebinho. Grande abraço a vocês que estão em casa estudando, aquela força. Então vamos lá, nossa aula inicial sobre diagrama de fases, a gente vai falar basicamente nas transformações físicas da matéria, sólido para o líquido, líquido para o gasoso e assim por diante, tá? Relembrando, passagem do estado sólido para o líquido, fusão, líquido para o gasoso, vaporização, gasoso de volta para o líquido, nós temos a condensação ou liquefação, líquido de volta para o sólido, solidificação. O que nós vamos ver isso aqui aplicado, um gráfico, que na verdade ele leva em consideração não só a temperatura, que é aquilo que a gente está acostumado. A gente aprende, professor, se o corpo aquecer, passa do sólido para o líquido, líquido para o gasoso. Se ele resfriar, ele volta. Não é só a temperatura que faz mudar a fase, ou seja, o estado físico dos elementos. Outro fator, além da temperatura, é a pressão. Tá? E aí nós vamos ter aqui, na verdade, duas situações. Tá? Vamos ter as substâncias comuns e as substâncias anômalas. Professor, o que são as anômalas? São aquelas que têm um comportamento diferente entre 0 e 4 graus Celsius. Nós veremos isso nas próximas aulas. Mas você já deve ter ouvido falar, né? Professor, eu sei a água. Não só a água. Tem vários outros, como por exemplo, bismuto, galho, germânio, entre outras substâncias. Então, na verdade, tem um gráfico para essas substâncias e para todas as outras que não têm esse comportamento diferente, nós temos um outro diagrama. Então, para começar a entender aqui, temos que ver em que parte desse diagrama está o estado sólido, o líquido e o gasoso. E aí, meu amigo, malandragem. Imagina que isso aqui é uma taça. É uma taça. Você vai lá tomar uma água, tomar um suco, né? Só isso. E aí você pega bem aqui a taça. Dentro dela vai ter o quê? Líquido, professor. Beleza. Então aqui eu tenho o estado líquido. Na esquerda eu vou ter estado sólido. E na direita eu vou ter o estado gasoso. Sendo que bem aqui nesse limite eu divido o estado gasoso em gasoso gás e gasoso vapor. Ok? Mesma coisa aqui para as anômalas. Dentro da taça, líquido. Bem aqui, sólido. Aqui eu tenho o gasoso. No limite eu divido o gás do vapor. Você pode ver que nas substâncias comuns, esta curva ela vai para a direita. Para cá, para a direita, né? Ela é curvada para a direita. Nas anômalas, ela é curvada para a esquerda. Pessoal, explique melhor que eu ainda não entendi esse negócio. Vamos lá. Lembrando que você tem que ter na cabeça as transformações de estado físico. Vou pegar, por exemplo, aqui um elemento, bem aqui, substância comum. E eu quero pegar essa substância comum, que está no estado sólido, e passar para o estado líquido. Tá? Para fazer isso, eu tenho que vir para cá. Cheguei aqui no estado líquido. Mas para chegar aqui, eu tive que o quê? Que aumentar a minha temperatura. Pô, professor, beleza. É como se fosse, por exemplo, você fosse lá na sua cozinha a fritar um disco voador. Tá? Um ovo. Você pegou a manteiga, botou na frigideira, ela vai aquecer. Ela vai aumentar a temperatura e sair o quê? Do sólido para o líquido. Professor, beleza. Mas se eu fosse trabalhar aqui nas substâncias anômalas? Bem aqui, ó. Mesma situação. Vou pegar bem aqui, tá falhando o pincel, vou pegar outro aqui. Bem aqui, estado sólido, e quero passar para o estado líquido. Vou pegar a água, por exemplo. Se eu quero passar do sólido para o líquido, eu posso fazer a mesma coisa, vindo daqui para cá. Se eu vir daqui para cá, eu aumentei a temperatura, igualzinho daqui. Mas eu também posso, meu querido, fazer isto aqui, olha. Ou seja, manter a mesma temperatura. Eu não alterei a temperatura, mas eu aumentei o quê? A pressão. E quando eu aumentei a pressão,
essa água que estava no estado sólido, ela passou para o estado líquido. Peraí, professor. Você quer me dizer que eu posso fazer a água derreter sem esquentar ela? Correto. Só o que? Aumentando a pressão. Por exemplo, se você pegar um cubo de gelo e pegar uma faca bem pontiaguda e pressionar a ponta dessa faca contra o cubo de gelo, aonde você está pressionando vai começar a derreter. Vai passar do sólido para o líquido. É porque esquentou? Não. É porque eu estou aumentando a pressão naquele local. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando o patinador ele está naqueles ringues de gelo. Então tu pode ver que o patins dele embaixo é uma lâmina metálica e bem afiada. Então quando ele passa em cima do gelo, devido a ser bem afiado, vai ocorrer a fusão, o gelo vai derreter e o patins vai encaixar no gelo para aumentar a estabilidade do patinador. Velho. Você não sabia disso? É assim que eles se mantêm equilibrados. Porra, professor, bacana. E o que mais pode acontecer aqui? Vamos lá. Eu tenho aqui uma situação, olha. Eu tenho um objeto que está no estado líquido e eu quero que passe para vapor. Se for uma substância simples, eu posso diminuir a pressão e ele passa para o vapor, ou eu posso simplesmente o quê? Aumentar a temperatura. Ele passa a ser vapor e depois passa a ser o quê? Um gás. Vou vir para cá. Mesma coisa aqui, olha. Vou pegar bem aqui, deixa eu mudar aqui de cor. Pegar bem aqui. A água. Vou citar água. Se eu quiser que a água passe para o estado gasoso, eu posso diminuir a temperatura, diminuir a pressão dela. Sempre que diminuir a pressão, a água facilmente mesmo, ela passa para o estado gasoso. Então, por exemplo, até tem uma situação, professor, a água na pressão normal, ela passa para o estado gasoso na temperatura de 100 graus Celsius. E se eu estivesse na estratosfera, onde a pressão atmosférica é menor, ela entraria em estado de vapor muito mais rápido, tá ok? Talvez até só em contato com a nossa pele, essa água ferveria, tá ok? Devido a pressão lá ser menor, e quanto menor a pressão, mais fácil ele passa para o estado de vapor. Mas eu também posso fazer essa água virar vapor tradicionalmente, aumentando a temperatura. Inicialmente ela passa a ser um vapor d'água e depois ela passa a ser um gás. Eu sou gás de água? Gás de água, nós temos gás de água. Agora, qual é a situação, bebê? Olha aqui. Ei, se eu quero que esse estado gasoso, seja vapor ou seja gás, volte para o estado líquido, eu quero voltar agora. Professor, por vapor voltar a ser líquido, eu tenho que diminuir a temperatura. Não é só isso. Eu posso muito bem, diminuir a temperatura, volta para o estado líquido, ou eu posso aumentar a pressão, e se eu aumentar a pressão, volta-se para o estado líquido. É o que acontece às vezes quando nós colocamos em laboratório um gás de água dentro de um êmbolo e nós pressionamos. E quando aumenta a pressão, tá? Se for vapor, ele volta a ser líquido. Se for gás, não volta. E por que, professor? Olha aqui, bebê. O vapor, eu posso voltar a ser líquido, tanto pela temperatura quanto pela pressão. Mas se eu sou um gás e eu quero voltar a ser líquido, eu posso diminuir a temperatura, olha aqui a temperatura, mas se eu aumentar a pressão, ele continua sendo o que? Olha aqui, continua sendo gás. Se eu diminuir a pressão, continua sendo gás. Então o gás nunca volta a ser líquido pela pressão. O gás só volta a ser líquido se for pela temperatura. E aí é que vem aquele negócio. Professor, eu vi que do gasoso para o líquido é chamado de condensação ou liquefação. É a mesma coisa? Não.
A condensação é quando o vapor volta a ser líquido. A liquefação é quando o gás volta a ser líquido. Ok? Pessoal, qual é a diferença de vapor para gás? O vapor eu posso ver, já o gás eu não posso. Então, por exemplo, se eu estou vendo uma nuvem, essa nuvem é gás? Não, professor, é vapor. Por quê? Porque eu posso ver. Ah, professor, eu estava, sei lá, eu estava no ônibus e de repente alguém soltou um peido ninja, silencioso e mortal. O peido ninja, ele é o quê? Ele é um gás, porque eu não posso ver. Então, quando esse vapor volta a ser líquido, é uma condensação. Quando esse gás volta a ser líquido, é uma liquefação. Mas o vapor pode voltar a ser líquido pela pressão ou pela temperatura. Ah, professor, então vapor pode ser pressão ou temperatura. Já a liquefação, que é o gás só volta a ser líquido se for por temperatura. O gás subindo ou diminuindo a pressão, ele não volta a ser líquido. E aí que vem uma situação para vocês. Tem um gás chamado de GLP, que nós já vimos isso. Gás liquefeito de petróleo, que na verdade é o fluido de isqueiro. Se você pegar um isqueiro e olhar contra a luz, você vai ver que tem tipo um líquido lá dentro. Se você tirar aquela tampa, a pressão diminui e aquele líquido se transforma em um gás. Porque a baixa pressão, né, quando você tira, você diminui a pressão, aquele líquido se transforma instantaneamente num gás. Em alta pressão, ele é líquido. Mas professor, peraí. Gás liquefeito de petróleo. E o senhor falou que quando aumenta a pressão, ele é líquido, diminui a pressão, ele é gasoso. Professor, mas se é um gás, é só a temperatura que faz ele ser líquido, não é a pressão. Se fosse pela pressão, era o vapor e não o gás, correto? Correto. Então, na verdade, na prática, o GLP é um gás? Não. Ele é o quê? Ele é um vapor, porque ele volta a ser líquido pela pressão. O gás não voltaria. Então, professor, não era para ser gás, era para ser vapor, correto? Então era para ser o V. Professor, mas se é vapor, não é liquefeito, porque vapor não é liquefação, é condensação. Correto também, bebê. Então, seria o quê? Um vapor, e se é vapor, seria o quê? Condensado de petróleo. Na verdade, a única coisa correta aqui é o petróleo. Então, na verdade, o gás liquefeito de petróleo, ele vai ser o quê? Um vapor condensado de petróleo. Então, basicamente, nessa aula inicial, o que eu queria que você visse? Tá? Que existem dois tipos de diagramas, uma para substâncias comuns e outras para anômalas. 2, a liquefação e condensação. Liquefação é para gás, condensação é para vapor. Vapor pode voltar a ser líquido, ou seja, pode sofrer condensação por pressão a temperatura, mas o gás só sofre liquefação se for através da temperatura. E nós vimos isso no GLP, que na verdade o nome do gás seria vapor condensado de petróleo, que seria o VCP. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula inicial. Nas próximas aulas nós veremos mais exercícios, mas por enquanto, continue em casa, continue estudando, juntinhos. Não podemos ficar, mas unidos sempre. Um grande abraço a vocês, até a próxima, valeu!